Olá, pessoal! Que bom estar aqui com vocês. Bem-vindos a mais uma aula da cobertura de provas da Medway, que está com você, do edital até a aprovação. Eu me chamo Letícia, eu sou professora de ginecologia e obstetrícia aqui da Medway, e hoje eu vou falar para vocês sobre as nossas dicas e apostas da PUC São Paulo para 2024, né? Vamos começar então vendo como é que é esse modelo de prova aí da PUC São Paulo. O modelo de prova é um modelo de prova com característica de ter uma dificuldade moderada a difícil, e ela tem alternativas que vão de A a E. O enunciado das questões costumam ser enunciados mistos. Por exemplo, questões com casos clínicos são questões mais longas, com muitas informações. E ela também tem questões que são mais diretas, mais objetivas, com enunciado mais curtinho, ou um caso clínico bem frustro, assim, que ele quer tentar, às vezes, te confundir. Ele pergunta muito sobre casos clínicos com conteúdo teórico, sabe? Complicando a interpretação daquele caso clínico. E sabe o que a PUC gosta muito de usar para ilustrar esse caso clínico e tirar o seu foco do que seja a resposta? Ela usa muito gráficos, ela usa também um pouquinho de imagens, ela quer saber como que são os hormônios nesses gráficos, principalmente aí de ciclo menstrual, eles gostam bastante. Eles gostam de discutir os efeitos do hormônio em cima da doença que está no caso clínico. Então, ao invés de ele te perguntar ali diretamente o diagnóstico e o tratamento, ele quer saber o que corrobora para aquele diagnóstico e como é que é o comportamento do hormônio, da medicação, dentro daquele diagnóstico que ele está pedindo no caso clínico. Ele faz meio que um pensamento inverso, assim, tá? E a gente tem que ter, então, cuidado com as pegadinhas nessa prova. Outra coisa que eles cobram também é a interpretação de imagens. Então, tem que olhar ultrassom, tem que olhar ultrassom de sangramento de primeiro trimestre, olhar cardiotoco, olhar um partograma, olhar também outros tipos de ultrassom do tipo abortamento, que é importante. Então fiquem atentos na interpretação de imagens, principalmente de obstetrícia, tá? E resumindo, o que mais cai na PUC São Paulo dentro da ginecologia e obstetrícia? O que mais cai são esses temas que a gente pode ver aqui. Puerpério com hemorragia puerperal. Pode cair também questões sobre depressão no puerpério. Doenças clínicas da gestação, e aqui a gente tem que lembrar das clássicas, pré-eclâmpsia, lembrar do diabetes gestacional, lembrar da toxoplasmose, sangramento na gestação, tanto de primeira quanto de segunda metade, abortamento, gestação ectópica, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, olhar aqui na assistência ao parto, saber interpretar um partograma, saber quando que vai indicar um fórceps, saber ver aqui uma cardiotocografia. Na ginecologia endócrina, a gente precisa saber ciclo menstrual, tá? E também amenorreias e síndrome do ovário policístico. Quando a gente fala em mama na PUC São Paulo, a gente está falando aqui de rastreamento principalmente. Como que é feito o rastreamento do câncer de mama? Colo uterino cai bastante rastreamento também. Vacinação para HPV, um tema quente esse ano, pode cair na sua prova, mudou a vacinação da HPV esse ano. Sangramento uterino anormal, nosso famoso palm-coin. Lembrar aí das causas anovulatórias, das causas estruturais, principalmente da miomatose uterina, e também cai aqui tumor de ovário, como é que a gente faz o diagnóstico, qual tipo de tumor que é, como é que a gente vai fazer o estadiamento dessa paciente. Mas agora vamos ao que interessa, que são as nossas dicas e apostas para esse ano. E eu preparei para vocês aqui 3 temas para a gente conversar sobre ele. E os 2 primeiros temas a gente vai conversar sobre sangramento da primeira metade e o segundo tema, sangramento da segunda metade da gestação. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai começar com sangramento da segunda metade da gestação. E aqui a gente vai falar sobre 4 pontos importantes, que são eles: placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, rotura de vasa prévia e rotura uterina, tá? Vamos começar então com a placenta prévia. O que é uma placenta prévia? Placenta prévia é aquela placenta que se implanta no segmento inferior do útero, e esse diagnóstico ele é feito após as 28 semanas, ou seja,
É aquela placenta que ela está prévia à apresentação fetal. Quando você vai olhar o exame dessa paciente, um exame de ultrassom, você vai ver lá o colo do útero, a placenta e depois você vai ver o bebê, tá? E é importante destacar isso aqui, ó, que é após 28 semanas, porque até 28 semanas a gente pode ter o que a gente chama de migração da placenta. Aquela placenta até tinha uma implantação baixa, mas à medida que o útero foi crescendo, que houve ali o estiramento do miométrio, essa placenta migrou, ou seja, esse músculo onde ela estava implantada, ele se deslocou e aí ela deixou de ser uma placenta de implantação baixa, deixou de ser uma placenta prévia, tá? E o que a gente faz com placentas de implantação baixa antes de 28 semanas? A gente só observa essa paciente e repete o ultrassom com 28 semanas. Observa se essa paciente tem sangramento, se tem algum risco de hemorragia, mas a gente vai fazer para essa paciente uma conduta expectante. E quais são os fatores de risco para a placenta prévia? O principal fator de risco é a cicatriz uterina anterior, principalmente em pacientes que têm cesárea, tá? Outro fator de risco é a idade materna avançada, pacientes que já tiveram outros partos, pacientes que já tiveram curetagens prévias, ou seja, tudo aquilo que pode modificar a cavidade uterina aumenta o risco para uma placenta que fica numa posição anômala. E como é que a gente classifica a placenta prévia? A gente classifica a placenta prévia como uma placenta que recobre o orifício interno do colo do útero, e aí ela é placenta prévia centro total, totalmente recoberta, placenta prévia, prévia mesmo, tá? Tá ali, tipo, aquela fotinha que eu falei para vocês imaginarem. Tem ali o útero, você faz o ultrassom, você vai ver o colo do útero, a placenta recobrindo todo o orifício, e depois a gente vai ver bebê, líquido amniótico, tudo mais lá para cima. E a gente vai ter uma placenta de inserção baixa, que é aquela placenta que vai se inserir ali ao redor do orifício interno do colo do útero, distando até 2 centímetros dele. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas fotinhas para a gente ver, né? A gente tem aqui uma placenta prévia, né, que cobre totalmente o colo do útero. Aqui a gente tem uma placenta prévia que recobre parcialmente, mas se ela está recobrindo o colo do útero, ela é chamada de placenta prévia, e esse diagnóstico ele é dado a partir de 28 semanas. Agora, se a gente tem uma placenta que está na lateral do colo do útero, distando até 2 centímetros, a gente vai classificar como placenta de inserção baixa, tá? E a gente espera também até 28 semanas para bater o martelo aí desse diagnóstico. Quando eu tenho uma paciente com placenta prévia, o que será que ela pode então apresentar? Qual que pode ser o quadro clínico dessa paciente? A placenta prévia tem um sangramento que ele vai ser persistente, espontâneo, indolor, de cor vermelha viva, e ele não está associado a sofrimento fetal, tá? Então a gente tem que lembrar dessas características do sangramento. É um sangramento que acontece espontaneamente, súbito, a paciente não sente dor, não está ligado à presença de contrações e tem uma coloração mais vermelha viva, tá? E quanto mais tem esse sangramento, mais intenso ele vai ficando também. E a gente tem que lembrar essa outra característica, que é a ausência de sinais de sofrimento fetal. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso aqui pode ajudar a gente no diagnóstico diferencial de descolamento prematuro de placenta. Então, sangramento indolor e uma ausência de sofrimento fetal fala mais a respeito de placenta prévia que descolamento prematuro de placenta, que é o que nós vamos ver a seguir. Outra coisa interessante também é que, por essa placenta não estar ali no local adequado, está muito associado também a apresentações fetais anômalas, né? Aqueles lá fetos transversos, né? Principalmente, porque ele não tem ali muita mobilidade para ficar cefálico, por exemplo, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico, então? O diagnóstico é o quadro clínico, se essa paciente chega para a gente aí com queixa de sangramento, e também é feito pela ultrassonografia, sendo que esse diagnóstico é dado a partir de 28 semanas.
como que a gente faz o exame físico dessa paciente? Essa paciente que chegou lá no pronto-socorro com queixa de sangramento e tudo. A gente vai fazer um exame especular e a gente vai verificar que há um sangramento vindo ali de dentro do colo do útero com essa característica de ser vermelho vivo. E no exame físico também, a gente vai ver que não tem ali a presença de dinâmica uterina ou hipertonia uterina. E quando a gente tem a suspeita de placenta prévia e vai examinar essa paciente, a gente vai evitar fazer toque vaginal para essa paciente. Porque se houver alguma dilatação naquele colo uterino, a gente vai acabar tocando a placenta dessa paciente e corre o risco da gente aumentar esse sangramento. Uma coisa interessante que a gente precisa saber é que, frente a um diagnóstico de placenta prévia, a gente precisa descartar a possibilidade de acretismo placentário. A placenta prévia é um dos principais fatores de risco para acretismo placentário. Vamos dar uma olhadinha agora na ultrassonografia que a gente faz aqui na placenta prévia. Ó, dá para vocês verem direitinho. A gente vai ter aqui a cérvice, né? E aí aqui recobrindo a cérvix a gente vai ter a placenta, tá? Recobrindo totalmente o orifício do colo, tá bom? Como que a gente vai então tratar uma paciente que tem placenta prévia? Se essa paciente for sintomática, a gente precisa primeiro avaliar a idade gestacional dessa paciente, do bebê, e também ver se essa paciente está estável hemodinamicamente. A partir daí é que a gente vai tomar a decisão se vai ou não resolver essa gestação. Se a gente vai internar essa paciente para estabilizar, para observar sangramento, ou se já é uma paciente, por exemplo, acima de 34 semanas, 36 semanas, se existe a viabilidade de nascimento, verificar se seria melhor que houvesse aí a realização do parto. Então, pensou em placenta prévia em pacientes com sangramento ativo, a gente vai avaliar a idade gestacional, avaliar se tem estabilidade materna e, a partir daí, discutir a melhor conduta. Agora, se a paciente está assintomática, é uma paciente que só tem o diagnóstico de placenta prévia, a gente vai orientá-la a fazer um repouso relativo, não é um repouso absoluto. Essa paciente pode se movimentar, ela pode dar uma volta no shopping, ela pode ir no restaurante, ela pode fazer alguma coisinha dentro de casa. O que ela não pode fazer aqui são exercícios de alta carga e alta intensidade. E a gente vai orientar também a abstinência sexual e vai marcar a resolução desse parto para 37 semanas pela cesárea, tá? Aqui é parto por via abdominal, tá? Se a gente tem uma paciente, então, que está no termo, né, aquelas pacientes sintomáticas com sangramento, já tem aí 37 semanas, a gente vai interromper essa gestação. E agora, se a idade gestacional dele for prematuro, lembra que a gente tinha que avaliar na paciente sintomática, e ela estiver assintomática, eletiva com 37 semanas, sangramento escasso, paciente estável hemodinamicamente, a gente vai internar para observar, ver se há necessidade de fazer corticoterapia. E agora, se tem um sangramento intenso que leva a uma instabilidade hemodinâmica materna, a gente vai resolver esta gestação, tá? Então, placenta prévia, a gente precisa saber aqui da sintomatologia, quando que a gente faz o diagnóstico, que é por ultrassom a partir de 28 semanas, e o que fazer se for uma idade gestacional a termo ou se for um prematuro. Placenta prévia é basicamente isso. E quando a gente fala sobre descolamento prematuro de placenta, a gente está falando sobre uma separação de uma placenta que já está inserida ali bonitinho, antes que ocorra a expulsão do feto. É uma placenta que se descola antes do bebê. E quais são os principais fatores de risco para isso acontecer? A gente está falando aqui principalmente da hipertensão, pacientes que fazem uso de cocaína, pacientes tabagistas, pacientes que já tiveram um descolamento prévio e trauma abdominal. Esses daqui são os principais fatores de riscos que podem cair na sua prova, tá? E como é que acontece aí esse descolamento prematuro de placenta? Existe ali a formação de um coágulo, começa ali a descolar, começa a formação de um coágulo que vai irritando ali
o miométrio, e essa irritação, esse sangue ali que é irritativo, ele vai fazer com que haja contrações e hipertonia, né? E isso vai reduzir a superfície de trocas da placenta ali com o bebê, porque vai formando aquele coagulão ali, e isso vai ocasionar sofrimento fetal. E como é que a gente sabe que uma paciente está com descolamento prematuro de placenta? Como que essa paciente chega para a gente ali no consultório? É uma paciente que vai relatar uma dor abdominal súbita e muito intensa, e o sangramento vaginal aqui, ele é escurecido, contrário da placenta prévia. Então, o sangramento vaginal mais escuro, mais vinhoso, mais marrom, tá? Pouquíssimas pacientes não apresentam sangramento vaginal, tá? E a gente também percebe nessa paciente uma anemia desproporcional à quantidade de sangue que possa estar se exteriorizando, tá? Lembra que ele vai sangrando e formando um coágulo, que ele não se exterioriza igual a placenta prévia? Justamente, essa paciente vai ficando anêmica, mas o que tem ali é a formação de um grande coágulo. E aí a gente vai ter como quadro clínico essa hipertonia uterina, esse útero que fica duro, 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 que nem uma madeira. E ele não tem um relaxamento. E por conta dessa falta de troca ali de gases e nutrientes entre a placenta e o miométrio e o bebê, a gente vai ter também alterações ou ausência de batimentos cardíacos fetais, que são o sofrimento fetal agudo, tá? E como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. A gente vai fazer pela presença da hipertonia, desse sangramento mais vinhoso, tá? Diagnóstico de placenta prévia é clínico. Lembrando que a gente faz esse diagnóstico em gestações acima de 20 semanas, tá? Outra coisa que a gente tem que também perceber na história dessa paciente que chega no pronto-socorro é se ela tem algum fator de risco. Porque se você tiver em dúvida quanto ao diagnóstico, é isso que vai te dar pistas sobre o que possa estar acontecendo. Então, fiquem atentos a esse diagnóstico clínico. Presença de hipertonia, presença de sangramento e pacientes com fator de risco, a gente vai diagnosticar como descolamento prematuro de placenta. Não dá tempo de pedir ultrassom. Aqui é resolução da gestação pela via de parto mais rápida. Essa é a nossa conduta, resolução da gestação. E como é que a gente vai proceder a essa resolução da gestação? Quando a gente examinar essa paciente, a gente vai ver se existe a possibilidade da gente fazer a amniotomia nessa paciente, independente da via de parto ser cesárea ou se for parto normal. Quando a gente faz a amniotomia dessa paciente, a gente faz com que esse bebê se encaixe um pouco mais, a gente tira um pouco daquela quantidade de sangue que tem dentro do líquido amniótico. Isso diminui a irritação causada no miométrio e também vai ajudar com que não evolua aí para um útero de Couverlé, que é aquele útero que fica bem molengo, pode ser essa atonia uterina pós-parto. Feita a amniotomia, se existiu a possibilidade de fazer, a gente procede para a resolução da gestação pela via de parto mais rápida. E sempre que a gente pensa em descolamento prematuro de placenta, a gente está pensando também em complicações, principalmente maternas. É uma paciente que está sangrando, ela tem ali muito consumo dos fatores de coagulação, então ela pode evoluir para uma CIVD. Esse sangramento em grande quantidade pode causar síndrome de Sheehan para essa paciente. Lembram da síndrome de Sheehan, que é aquela necrose hipofisária por conta do choque hipovolêmico? Também pode ocorrer útero de Couverlé, né, que é esse útero aqui mais arroxeado, molão, grande, que não contrai, e essa paciente aqui ter que ser submetida a uma histerectomia. Então, descolamento prematuro de placenta é um diagnóstico de uma emergência obstétrica e é um diagnóstico clínico, com complicações severas e cuja conduta é a resolução da gestação pela via de parto mais rápida. E para completar, a gente vai ver agora a rotura de vasa prévia. Nada mais é a vasa prévia que uma inserção velamentosa do cordão. É quando o cordão se insere na placenta e a gente não tem ali a geleia de Wharton para proteger aquele cordão umbilical. Fica só mesmo os vasos expostos.
Isso é muito comum em pacientes que têm o que a gente chama de placenta bilobada, tá? E geralmente esses vasos fetais, eles ficam expostos antes da apresentação fetal. Igual tá aqui, ó. A gente tem aqui uma placenta e aqui esse vaso que está inserido de forma anômala nessa placenta, tá? Aqui antes da apresentação fetal. O quadro clínico geralmente é um sangramento vermelho vivo, só que esse sangramento ele é 100% sangramento fetal, tá? Então ele causa repercussões de sofrimento fetal e 1/3 dos casos vão a óbito fetal. Isso aqui é muito importante. Rotura de vasa prévia, o sangramento ele é fetal, ele não é de sangramento materno. Geralmente a gestante é assintomática. A inserção velamentosa de cordão, ela pode ser um achado do ultrassom ou até mesmo um achado no intraparto, tá, gente? E qual que é a conduta? A cesárea de emergência por conta desse sangramento vermelho vivo em grande quantidade, tá? Então teve esse sangramento, a gente sabe ali que é rotura de vasa prévia, a gente vai encaminhar para cesárea. E agora, para a gente terminar o nosso sangramento de segunda metade, eu vou conversar com vocês sobre rotura uterina. Rotura uterina é quando a gente tem o rompimento do segmento uterino durante o trabalho de parto e raramente antes, levando aí a provavelmente complicações maternas e fetais. É muito comum acontecer em pacientes que já têm cicatriz uterina anterior, e em pacientes que têm uma hipercontratilidade uterina, que tem ali aquela taxistolia, tá? E em pacientes que têm malformações uterinas, pacientes multíparas e para partos que ficam obstruídos, que fica ali aquela desproporção cefalopélvica 3, 4, 5 horas e a paciente tendo contrações e mais contrações, tá? Como que é o quadro clínico dessa paciente? Aquela paciente que está em trabalho de parto, que tem aquela dor só durante a contração. Do nada ela sente uma dor muito forte. Seguida isso, ela para completamente de sentir dor e não sente mais nada. Esse aí é o quadro clínico da rotura uterina. Mas antes de acontecer a rotura uterina, acontece o que a gente chama de iminência de rotura. A paciente está lá no hospital em trabalho de parto, quando a gente vai examinar essa paciente, a gente percebe a formação de um anel no abdômen dessa paciente. É como se tivesse uma faixa estrangulando aquele útero na metade. É o que a gente chama do sinal de Bandel e Frommel. A gente consegue ver então um anel se formando, fazendo essa constrição, tá? E a gente consegue perceber os ligamentos ali na lateral, retesados e desviados, tá? E a gente também vê que a rotura consumada, ela vai evoluir com uma dor abrupta, hemorragia e choque materno, irritação peritoneal. E a gente vai perceber que há a subida da apresentação fetal. Quando você vai fazer o toque vaginal, a gente não consegue mais tocar ali, tá? Uma apresentação cefálica, você não sente mais o bebê, tá? E é uma parada completa do trabalho de parto, né? Porque a gente já não tem mais ali o útero, tá? Outra coisa que a gente percebe também é o sinal de Clark, que quando a gente palpa a barriga da paciente, a gente sente como se fosse crepitação, tá? Esse é um sinal aí de rotura consumada. E qual que é o tratamento? O tratamento nada mais é, gente, que cirúrgico. A gente vai fazer para essa paciente laparotomia. Isso aqui é uma emergência, então é cirúrgico e emergente, tá? A gente vai encaminhar ela para a sala de cesárea, vai tentar aí tirar esse bebê o mais rápido possível. Provavelmente é um bebê que não nasce muito bem. E essas pacientes, a maior parte das vezes, vão para a histerectomia porque é difícil a reconstrução se uma rotura uterina completa, tá? Na iminência de rotura, a gente ainda consegue salvar esse útero, mas se for uma rotura completa, é mais difícil. Vamos ver então aqui uma questão de como cai sangramento de segunda metade na PUC. Vamos lá. Gestante de 22 anos que mora na rua, chega para a consulta com idade gestacional desconhecida, não fez pré-natal e relata dor em baixo ventre. No exame, ela tem uma pressão de 150 por 100, uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto,
uma altura uterina de 33, um BCF de 160 e um útero com tônus aumentado sem relaxamento, e no toque vaginal ela vai ter aqui 8 centímetros e bolsa tensa. Vamos dar uma olhada aqui nesse caso clínico com calma. A gente tem uma gestante moradora de rua que não fez pré-natal. Ela tem aqui uma hipertensão, ou seja, uma pressão de 15/10, uma frequência cardíaca de 100, é um paciente que está atendendo aí a taquicardia materna, né? Uma altura uterina de 33, que a gente pode até pensar ser compatível com um feto termo, um BCF de 160, tendendo aí a taquicardia fetal também, e o mais importante de tudo, gente, um tônus uterino aumentado, uma bolsa tensa, compatível com esse tônus uterino aumentado, né? E aqui a gente vê um fator de risco importante para essa patologia que a gente acaba pensando a respeito, que é a hipertensão. Essa patologia aqui me diz muito respeito a descolamento prematuro de placenta, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Assinale a correta sobre a conduta para essa paciente. Qual é a alternativa correta para a conduta de uma paciente com descolamento prematuro de placenta? Letra A. A via de parto deve ser cesariana devido aos riscos da própria doença em curso, diminuindo os riscos maternos e fetais. Letra B. Deve ser indicado fórceps de alívio, pois exaustão materna e para nascimento mais rápido. Letra C. Se paciente multípara, deve-se aguardar o parto vaginal e monitorar atentamente o tônus uterino no pós-parto. Letra D. A via de parto deve ser cesariana, pois assim será possível avaliar melhor os graus de acretismo placentário. Letra E. A via de parto vaginal estaria indicada somente se o feto estivesse vivo. Vamos lá. Letra A. A via de parto deve ser cesariana devido aos riscos da própria doença em curso, diminuindo os riscos maternos e fetais. Essa paciente já está aí com 8 centímetros, né? Uma paciente que praticamente já vai nascer aí esse bebê, né? A gente tem ali uma hipertonia, a gente já tem um tônus que já ajuda nesse nascimento, a gente vai fazer a miotomia ali também. Então esse bebê vai nascer super rápido. Será que realmente a gente precisa encaminhar essa paciente para cesariana? Será que não é um risco mais aumentado em relação principalmente à mãe, a gente encaminhar essa paciente para cesariana? Letra B. Deve ser indicado fórceps de alívio por exaustão materna e para nascimento mais rápido. A gente indicaria aqui um fórceps de alívio, um Simpson, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma dilatação total, uma bolsa rota, né? E aí a gente pudesse, esse bebê estivesse em OP e aí a gente pudesse locar esse fórceps. Ela está com 8 centímetros, uma bolsa íntegra. Então, antes da gente pensar em fórceps, a gente teria que romper essa bolsa e teria que dilatar esse colo. Então, não é o caso aqui. Letra C. Se paciente multípara, ou seja, já pariu mais de uma vez, deve-se aguardar o parto vaginal e monitorar atentamente o tônus uterino no pós-parto. Sim, se paciente multípara, a chance desse parto evoluir muito rápido, principalmente após a miotomia, e a gente tem que monitorar sim o tônus uterino no pós-parto, porque uma das principais complicações é o que a gente chama de útero de Couvelet, que é ali a atonia uterina no pós-parto. Letra D. A via de parto deve ser cesariana, pois assim será possível avaliar melhor os graus de acretismo placentário. Aqui a gente está falando de descolamento de placenta, gente. A gente não está falando de acretismo placentário. Então, essa daqui realmente não tem nada a ver com aquilo que a gente está pensando. Letra E. A via de parto via vaginal estaria indicada somente se o feto estivesse em óbito. A via de parto vaginal, ela estará indicada, na verdade, sempre que for a via de parto mais rápida. Então, depois de analisar todas as alternativas, a gente tem que seria o correto, a letra C. Se essa paciente é multípara, se não é a primeira gestação dela, a gente sabe que o tempo de evolução é bem menor, né? Praticamente aí o tempo de você encaminhar a paciente para cesárea, ser raqueada e tudo. A gente vai fazer esse parto normal, parto vaginal, e vai monitorar esse tônus uterino. Vamos agora então para o nosso segundo tema, que é o tema de sangramento da primeira metade da gestação. E quando a gente fala em sangramento da primeira metade, a gente está falando de 3 tipos de patologias. A gente está falando sobre os abortamentos, gestação ectópica
ou mola, que é a doença molar, tá? Vamos começar então pelos abortamentos, e aqui a gente precisa saber classificar os tipos de abortamento que podem aparecer para a gente. Vamos olhar, a gente tem aqui no primeiro quadro o que a gente chama de ameaça de aborto. Ameaça de aborto é aquela paciente que vai chegar ali no pronto-socorro com uma idade gestacional ainda muito precoce, 5, 6, 7 semanas, com sangramento em pequena quantidade, geralmente em borra de café, insidioso, às vezes intermitente. Tem um útero compatível com a idade gestacional e o BCF está presente a partir aí das 6 semanas, tá? Ou seja, tá tudo bem com essa paciente. A gente vai fazer o exame físico dessa paciente, ela vai ter um colo uterino fechado. E como é que a gente vai tratar essa paciente? A gente vai colocar para essa paciente um repouso relativo domiciliar, ela não precisa ficar de repouso completo. E não há indicação do uso da progesterona, a gente não tem evidência de que a progesterona melhoraria o quadro de ameaça de abortamento. Então a gente precisa tranquilizar essa paciente, explicar que é um quadro de ameaça de abortamento e orientar o repouso relativo e o acompanhamento. Quando a gente tem um quadro de abortamento que a gente chama de inevitável ou em curso, a gente vai ter ali um útero compatível com a idade gestacional e a gente vai ter uma paciente com queixa de sangramento do tipo vermelho vivo, tá? E o colo uterino dessa paciente ele vai estar aberto ali durante o exame físico, porque vai estar realmente expulsando aquele concepto. E o que a gente faz numa situação dessa? Ou a gente interna essa paciente para fazer o esvaziamento uterino, a depender da idade gestacional que essa paciente tem, ou a gente aguarda a expulsão espontânea, mas não tem nada que a gente faça aqui que vá resolver este caso, tá? Quando a gente tem um caso de abortamento completo, a gente vai ter uma paciente que chega no pronto-socorro com uma história de que teve um sangramento em grande quantidade lá na casa dela, um sangramento vermelho vivo, e ela tem um útero menor do que a idade gestacional que ela conta. Você vai examinar, esse útero é bem pequenininho, é um útero que já está ali com o colo fechado, ele já diminuiu, porque já houve a total eliminação do concepto, tá? Às vezes já não tem nem mais sangramento quando a gente faz o exame especular, tá? Então, útero menor que a idade gestacional, um colo uterino fechado e um sangramento em pequena quantidade de exame especular. Vai fazer você pensar aqui no aborto completo. Como é que a gente faz para diagnosticar isso? A gente vai pedir para essa paciente um ultrassom. E a gente vai ver aqui qual que é o tamanho desse eco endometrial. Se for um eco endometrial regular, menor que 15 milímetros, a gente vai considerar como um aborto completo. Agora, se é uma paciente que chega para a gente com uma queixa de sangramento em grande quantidade, um útero até menor do que a idade gestacional, um colo que pode estar aberto, mas também pode estar fechado, e você faz um ultrassom e você vê ali um endométrio heterogêneo maior que 15 milímetros, a gente vai considerar um aborto incompleto. Frente a um aborto completo, a gente vai tranquilizar a paciente e orientá-la a respeito de anticoncepção, se for um desejo dela, de acompanhamento, investigação. E se for um aborto incompleto, a gente vai orientá-la sobre necessidade ou não de esvaziamento uterino ou aguardar a eliminação dos restos ovulares que tem ali, tá? Geralmente, a depender da idade gestacional, a gente indica o esvaziamento uterino, de preferência por AMIU, tá? Que é a aspiração manual intrauterina. E quando a gente tem um quadro de aborto retido? Aborto retido é aquele aborto onde houve o óbito do concepto, né, uma parada de crescimento, do desenvolvimento embrionário, e aí o organismo não elimina aquele concepto. A gente vai ter um útero menor que a idade gestacional da paciente, por exemplo. Essa parada do desenvolvimento embrionário aconteceu mais ou menos com 7 semanas. A paciente já chega para você com 10, 11 semanas. Você vê que é um útero muito menor. Às vezes ela se queixa de um sangramento em borra de café. E às vezes isso inclusive foi uma
um achado de exame, ela foi fazer um exame de ultrassom porque o pré-natalista pediu, tá? Então, o que a gente vai ver ali, além dessa diminuição do tamanho uterino, é um embrião presente com um comprimento cabeça-nádega maior que 7 milímetros, mas sem batimento cardíaco fetal. E quando você examina essa paciente, ou ela tem um sangramento em borrinha de café, ou ela tem um colo fechado também, tá? E aí a gente vai fazer o conduta expectante, a gente pode esperar até 30 dias para essa paciente eliminar espontaneamente, e são 30 dias a partir da data do ultrassom que fez o diagnóstico. Ou a gente vai orientar essa paciente a internar para fazer o esvaziamento uterino. E por fim, sobre abortamentos, a gente chega no aborto infectado. Geralmente aquela paciente que tem um aborto retido, um aborto incompleto, a paciente que vai apresentar febre, taquicardia, sinais que estão levando ela a ir para uma sepse, uma leucocitose no exame de sangue, no hemograma, vai fazer ultrassom, tem um endométrio espesso, irregular, às vezes ainda tem embrião ali dentro, um colo aberto, com sangramento ali em pequena quantidade, às vezes saída de pus. A gente vai internar essa paciente, iniciar a antibiótico-terapia para ela e a gente precisa fazer o esvaziamento imediato dessa cavidade. A gente precisa limpar essa cavidade. Então é importante a gente conseguir diferenciar os diversos tipos de abortamento. Um abortamento que é uma ameaça de aborto, um aborto que é inevitável, um aborto completo de um incompleto. Quando a gente faz o diagnóstico de um aborto retido e o que fazer frente a um aborto infectado, certo? E agora, partindo para a nossa gestação ectópica, quando a gente fala em gestação ectópica, a gente tem que entender como aquela gestação que não ocorre dentro da cavidade uterina. Ela pode acontecer, por exemplo, na tuba, no ovário e ser até mesmo abdominal. É uma gestação que não é dentro do local que ela deveria ocorrer. Ela é uma gestação ectópica. Então, a gente pode fazer para ela duas condutas, tá? A gente pode fazer uma conduta expectante ou uma conduta medicamentosa, a depender do tamanho do estado hemodinâmico. E a gente pode ter ali uma conduta ativa, que é a conduta cirúrgica, tá? Então, duas condutas, ou expectante, que aí é só mesmo esperar ou fazer a medicamentosa, e a conduta ativa, que é a conduta cirúrgica. E é isso aqui que ele quer que você saiba na sua prova. Saber diagnosticar que é uma gestação fora do lugar tópico dela, que é dentro do útero, e qual a conduta que você tem que ter. Quando a gente está frente a uma gestação ectópica íntegra, ou seja, que não se rompeu, a uma paciente estável e que deseja outras gestações, e a gente já tem ali um óbito embrionário, ou seja, não tem BCF, a gente pode pensar em critérios para condutas expectantes, seja ela totalmente expectante ou medicamentosa. O que vai diferenciar aqui é o tamanho da massa anexial, beta-HCG e outras funções, tá? Então, quando a gente tem todos esses critérios, gestação tópica íntegra, estabilidade hemodinâmica da mãe, desejo de uma próxima gestação e não tem BCF no concepto, a gente vai olhar da seguinte forma. Numa conduta totalmente expectante, a gente tem que perceber que a massa anexial no diâmetro é menor que 5 centímetros e a paciente apresenta um beta-HCG em queda e ele não é maior que 2.000 no início, no diagnóstico, a gente pode esperar essa paciente, ver se ela vai evoluir para o que a gente chama de aborto tubário, tá? Então, recapitulando, paciente que tem gestação ectópica íntegra, está estável hemodinamicamente, deseja ter outras gestações, então não tem BCF presente, a gente vai fazer ultrassom beta-HCG. Fez ultrassom, a massa anexial é menor que 5 centímetros e o beta-HCG é menor que 2.000 e está em queda, a gente pode esperar resolver sozinho. Agora, se a gente tem a mesma paciente, mas quando a gente faz o ultrassom, ela tem uma massa anexial menor que 3,5, um beta-HCG menor que 5 e ele está aumentando ou está estabilizando, a gente pode propor para ela
uma conduta medicamentosa, que é o metotrexate, e a gente precisa ver essa paciente se ela não tem nenhuma disfunção hepática, renal ou outras disfunções por conta da medicação que a gente vai usar, tá? Então, se a gente vai fazer uma conduta medicamentosa, a gente tem que ter uma paciente que tem uma gestação ectópica íntegra, que está estável hemodinamicamente, que deseja futuras gestações, que não tem batimento cardíaco fetal no concepto, mas que no ultrassom a massa anexial seja menor que 3,5 e o beta-HCG seja menor que 5 e em ascensão ou em platô, certo? E sempre que a gente pensar em metotrexate, a gente vai ter que pensar em verificar se essa paciente não tem alteração de TGO, TGP, ureia, creatinina, trombocitopenias, entre outros, tá? Então, conseguiram perceber que o que vai diferenciar aqui sobre esperar resolver sozinho e sobre dar a medicação é principalmente o tamanho da massa anexial e o valor do beta-HCG. Agora, se a gente tem uma paciente completamente diferente dessa, a gente vai pensar em conduta cirúrgica. E quando a gente fala em conduta cirúrgica, a gente está falando para uma paciente que tem ou uma gestação ectópica rota, ou uma instabilidade hemodinâmica, uma gestação ectópica que tem BCRF presente, um beta-HCG que é maior que 5.000, ou pacientes que já tiveram gestações ectópicas na mesma tuba que está sendo acometida atualmente. Frente a isso, a gente vai fazer cirurgia, tá? Então, assim, que a paciente está instável, que a gestação ectópica rompeu, a gente não tem dúvidas, tá? BCF presente também, a gente vai fazer cirurgia. Se a gente tiver um beta-HCG maior que 5.000, a gente também vai fazer cirurgia. Uma massa anexial maior que 5 ou maior que 3,5, também a gente vai pensar em cirurgia. E as pacientes que já numa outra gestação fizeram conduta medicamentosa expectante, já fizeram salpingostomia, por exemplo, como conduta cirúrgica, a gente vai fazer cirurgia. Então, a gente precisa, numa gestação ectópica, saber o que vai precisar fazer nessas gestações. E para terminar o sangramento aí de primeira metade, faltou a nossa doença trofoblástica gestacional, que é a nossa famosa mola, tá? E a mola ela pode ser dividida em duas, em mola completa ou em mola incompleta. Quando a gente fala de mola completa, a gente está falando de um espermatozoide normal que fecunda um óvulo vazio e aí o material genético desse espermatozoide se duplica. Ou a gente está falando também sobre 2 espermatozoides que fecundam um óvulo vazio. A gente tem uma mola completa, então, quando a gente tem ali só o material genético paterno, tá? A gente não consegue fazer formação de embrião ou anexos nessa mola e o risco de malignização é de 15 a 20%. Já numa mola incompleta, a gente vai ter 2 espermatozoides que fecundam um óvulo normal. E isso dá pra gente um material triploide. E aqui a gente vai ter presença de um material genético paterno e materno. E ao contrário da mola completa, a gente tem aqui a formação de tecido fetal. Olha a diferença. Aqui basicamente é como se a gente tivesse algo muito parecido com uma placenta, né? E aqui a gente tem um embrião, e aqui as vesículas da mola, né? Então aqui, ó, tecido molar, e aqui a gente vai ter um embrião, certo? E como é que é o ultrassom da mola? Essa aqui é uma imagem que cai muito em prova, tá? Aqui é chuva de neve, vários floquinhos de neve, um ultrassom clássico e típico aqui da mola completa. A gente tem que saber aqui essa imagem, tá? Então, o ultrassom da mola, essa característica aqui de cachos de uva, flocos de neve, e se fosse uma mola incompleta, a gente veria aqui ao lado um embriãozinho, tá, pessoal? E o mais importante da mola, além de saber ver o ultrassom e saber identificar se ela é completa ou incompleta, é a gente fazer o segmento. Porque quando a gente tem uma mola, a gente vai fazer o que para essa paciente? A gente vai internar essa paciente e fazer o esvaziamento da cavidade uterina. E aí a gente vai acompanhar essa gestação, a gente vai acompanhar após esse procedimento com o beta-HCG para saber se houve completo esvaziamento e se não há risco de malignação.
E esse esvaziamento é feito principalmente com aspiração, tá? E após esse esvaziamento, a gente vai fazer uma dosagem sérica do beta-HCG de forma semanal até a negativação. Após ele negativar, após 3 valores negativos, passa a ser mensal por 6 meses, tá? E aí, se houver alteração, ou seja, um beta-HCG que tem aumento em 2 semanas ou 3 valores, ou se ele mantém ali o mesmo valor durante 3 a 4 semanas, a gente vai pensar em malignização da mola, tá? Como é que cai então essa questão? Vamos dar uma olhada aqui. Você atende primigesta com queixa de sangramento e dor tipo cólica em baixo ventre. A paciente tem 20 anos e está com idade gestacional de 9 semanas, ou seja, uma gestação inicial aqui. Os exames de pré-natal estão normais e o exame físico você identifica que a paciente não apresenta alterações hemodinâmicas, observa a presença de sangramento ativo e moderado, quantidade no orifício cervical externo do colo uterino, e no toque e colo encontra-se impérvio. Você solicita ultrassom, que apresenta saco gestacional, batimentos cardíacos fetais e descolamento da placenta em 30% do diâmetro do saco gestacional. Qual o diagnóstico e conduta para o caso? Então, a gente tem aqui uma gestação inicial, sem nenhum fator de risco, com um sangramento ali no orifício externo do colo uterino, num colo impérvio, tá? Quando fez ultrassom, saco gestacional no lugar correto, batimento cardíaco fetal presente e um descolamento ali de saco gestacional. O que será então que é isso? Letra A, o abortamento inevitável, repouso e progesterona. Lembra que a gente conversou que progesterona não tem evidência de que vai resolver abortamentos inevitáveis ou ameaça de abortamento? Então, por aqui só, a gente já não marcaria essa alternativa. Letra B, ameaça de abortamento e curetagem uterina. Frente a uma ameaça de abortamento, a gente não vai indicar curetagem uterina. A gente vai indicar repouso, né, para essa paciente e vai tranquilizar essa paciente. Letra C, abortamento inevitável, conduta expectante. Gente, abortamento inevitável, a gente não estava falando ali de um colo uterino que ficava aberto? O colo dessa paciente não está fechado? A gente não tem como fazer esse diagnóstico, tá? Letra D, ameaça de abortamento, repouso e evitar relação sexual. Pode ser essa daqui, a gente tem um colo fechado, um sangramento, um bebê com um embrião com BCF presente, ali tópico, tem um pequeno descolamento ovular, pode sim ser uma ameaça de abortamento. E a conduta para ameaça aqui no caso está correta. Abortamento inevitável, curetagem uterina. E a gente já viu aqui na letra C que a gente não pode classificar esse abortamento como inevitável, né? Então a gente vai ficar com a alternativa correta, a alternativa D. Ameaça de abortamento, porque é compatível com o nosso quadro clínico, e vai orientar para essa paciente repouso e evitar relação sexual. E, para terminar, a nossa última aposta, aqui um tema de ginecologia endócrina, é o tema de contracepção. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho, cai bastante, são os contraceptivos de longa duração, que são os nossos famosos LARCs. E aí a gente vai começar com eles sobre os nossos dispositivos intrauterinos, que podem ser do tipo DIU hormonal, DIU não hormonal. Lembrando que DIU hormonal é o DIU de levonorgestrel. Ele tem uma duração aí de 5 anos e ele vai fazer com que haja uma atrofia endometrial. E isso impossibilita que haja nidação do embrião e também cria um ambiente inóspito para a subida do espermatozoide. Quando a gente fala de DIUs não hormonais, a gente está falando aí dos DIUs de cobre. O DIU de cobre tem mais ou menos, ele tem 10 anos de duração e ele faz um processo inflamatório na cavidade uterina, formando ali um ambiente inóspito para a subida dos espermatozoides e para a sobrevivência do óvulo também, tá? Então, por isso que a gente tem aqui um efeito contraceptivo. Para quem que é bom e para quem que é ruim? Depende muito da paciente, da individualidade da paciente.
O DIU hormonal tem um efeito colateral de amenorreia, então para pacientes que menstruam muito, talvez seja algo interessante. Em contrapartida, ele também tem efeitos colaterais de cistos ovarianos, de alopécia, aumento de acne e oleosidade, por exemplo. Já os DIUs não hormonais têm efeitos colaterais como aumento do sangramento e também dismenorreia intensa. Então, a gente precisa pesar bem os custos-benefícios desses dois dispositivos para poder indicar para uma paciente. Outro contraceptivo de longa duração é o implante subdérmico, o Implanon, que a gente conhece, e ele é feito com etonogestrel. E quais que são as indicações dos nossos LARCs? As indicações são principalmente para pacientes adolescentes, população vulnerável que não consegue ficar tomando a medicação todos os dias ou todos os meses, pacientes que têm baixa adesão a outros métodos e independe da paciente para o seu uso ideal, ou seja, eles não precisa que a paciente lembre de ficar tomando a pílula todos os dias para funcionar, porque eles independem da forma que a paciente está usando, eles só estão ali fazendo o papel deles, tá? Lembrando que DIU não bloqueia a ovulação, tá? Dos métodos contraceptivos de longa duração, os DIUs não bloqueiam a ovulação, eles têm ação local. Já o etonogestrel, ele bloqueia a ovulação, ele é um método de longa duração, ele dura 3 anos, e ele bloqueia a ovulação porque ele bloqueia o pico do LH, tá? Então, DIUs não bloqueiam a ovulação. Vamos falar agora um pouquinho sobre os métodos anovulatórios, e aqui a gente está falando de métodos hormonais. E a gente tem nesses métodos as pílulas combinadas, o anel vaginal, que também é um método combinado. Aqui a gente tem o adesivo, e aqui a gente precisa lembrar que quando a gente fala sobre adesivo, em pacientes obesas a absorção dele é menor, então ele não é um método indicado. A gente tem pílulas apenas com progesterona, um lembrete aqui para vocês também, pacientes bariátricas, não tem ali uma boa absorção dessas pílulas, então bariátricas com cirurgias desabsortivas a gente não indica. E a gente também vai ter aqui os injetáveis. Esses são os métodos anovulatórios. Os injetáveis, eles podem ser mensais, que são aqueles combinados, ou os trimestrais, que são apenas de progesterona. E o nosso LARC, que a gente já comentou, que é o Implanon, tá? Quando a gente fala em métodos anovulatórios, a gente precisa destacar aqui os que contêm estrogênio. Quais que são os que contêm estrogênio? As pílulas combinadas, o anel vaginal, o adesivo e o injetável mensal, tá? E lembrando então, pacientes com cirurgias desabsortivas, pós-bariátrica, a gente não vai indicar o uso de pílula. E em pacientes obesas, devido à baixa absorção, a gente não vai indicar o uso de adesivo, tá? Quando a gente fala de métodos combinados, a gente sabe que eles têm ali um efeito antiandrogênico. Aquela paciente que tem síndrome do ovário policístico, que tem muita acne, que quer ali um efeito benéfico do contraceptivo além da contracepção, a gente precisa saber quais são os métodos mais para menos antiandrogênicos, né? Então a gente tem aqui da pílula do progestágeno até a pílula combinada de etinil estradiol, né? Do menos para mais antiandrogênico, né? Então, numa paciente que tem aí, por exemplo, síndrome do ovário policístico, com hirsutismo, acne, a gente vai preferir a pílula combinada, tá? Agora, em pacientes que têm ali risco de trombose, a gente precisa saber disso principalmente por conta das questões de critérios de elegibilidade, a gente tem que saber quais são os métodos com maior risco de trombose, né? E aí a gente tem aqui que só progestágeno é um risco menor, e quando a gente vai chegando aqui para pílulas combinadas de etinil e estradiol, a gente vai ter um método mais trombogênico, tá? Precisa saber disso não só para a prova, mas poder prescrever também uma contracepção mais adequada para a paciente. E pensando em métodos anovulatórios, a gente precisa falar das vantagens e desvantagens dele. Os métodos anovulatórios, eles basicamente agem fazendo o que a gente chama de bloqueio do pico do LH.
Quando a gente bloqueia do pico do LH, a gente não vai ter ali a ovulação. Isso vai fazer com que a gente tenha uma paciente com uma redução dos sintomas de TPM, também uma redução da dismenorreia. E a gente também tem para essa paciente como desvantagem, na maioria das vezes, a redução da libido, porque diminui a liberação de testosterona no meio do ciclo. A gente, perto do período de ovular, a gente tem uma maior liberação de testosterona, mas se você não faz o pico do LH, você não tem esse feedback para essa liberação. Em pacientes que têm aí um sangramento uterino anormal, a gente vai ter um melhor padrão menstrual, principalmente com pílulas combinadas, tá? Então, saber isso aqui vai te ajudar a escolher o melhor método para a sua paciente. Vamos falar então sobre critérios de elegibilidade? A gente tem os critérios de elegibilidade que a gente precisa saber qual paciente pode ou não pode tomar determinado contraceptivo, tá? E a gente precisa saber os critérios que são categoria 4. Quando a gente fala em contraindicações de critérios de elegibilidade, a gente está falando principalmente em relação ao estrogênio e é o queridinho das provas. Categoria 4, a gente tem que saber sobre a paciente que tem hipertensão arterial sistêmica. Se ela tem uma hipertensão arterial descompensada ou com doença vascular associada, ela é categoria 4. Porém, se ela tem uma hipertensão controlada, ela é uma categoria 3, tá? Pacientes com doença cardíaca isquêmica ou AVC atual é prévio, migrânia com aura, que é a enxaqueca com aura, doença cardíaca valvular descompensada, a gente também coloca como categoria 4, tá? Pacientes com vários fatores de risco para a doença coronariana, né? Tabagismo, e aí a gente precisa prestar atenção. Pacientes com mais de 35 anos, fumam mais de 15 cigarros por dia, é categoria 4. Pacientes com mais de 35 anos, que fumam menos de 15 cigarros por dia, é categoria 3. Pacientes com menos de 35 anos, independente do número de cigarros, é categoria 2. E as pacientes com câncer de mama? Pacientes com câncer de mama atual, é categoria 4. Ou prévio a mais de 5 anos, é categoria 3, independente dos receptores hormonais desse câncer de mama. Então, a gente já viu aqui para as pacientes que são hipertensas, as pacientes que têm migrânia, doença cardiovascular e fator de risco para doença cardiovascular, além do câncer de mama. São temas quentes para cair na prova. Pacientes que têm cirrose descompensada, adenoma hepatocelular, pacientes que estão amamentando menos de 6 semanas após o parto, cirurgia de grande porte com imobilização prolongada, é categoria 4 também para o uso de estrogênio. Pacientes que têm diabetes com nefropatia, retinopatia ou neuropatia grave, ou seja, pacientes que têm doença vascular associada, pacientes que têm trombofilia conhecida, lúpus eritematoso sistêmico, com anticorpo positivo ou desconhecido, tem TVP-TEP atual ou prévio, também é categoria 4. Gente, tem que saber, isso despenca em caso clínico, a gente tem que saber quais são os critérios categoria 4 para responder à prova. E, por fim, contracepção cirúrgica, que é a nossa laqueadura tubária, ou vasectomia. A gente tem que saber os critérios de uma pessoa que pode fazer esse procedimento. E esses critérios sofreram modificação há pouco tempo, então é tema quente para cair na prova. A gente tem que as pacientes que são elegíveis à contracepção cirúrgica, eles têm que ter mais de 21 anos ou pelo menos 2 filhos, tá? 21 anos ou pelo menos 2 filhos. A gente tem que ter um tempo de 60 dias entre a manifestação da vontade da paciente e o ato cirúrgico. Quando a paciente quer fazer uma laqueadura tubária, ela chega e fala assim, olha, ela chega para o médico do posto de saúde ou seu médico particular e fala assim, olha, eu quero fazer uma laqueadura tubária, eu quero fazer uma vasectomia.
ele vai fazer um documento chamado manifestação da vontade. Esse documento chamado manifestação da vontade, que pode ser de próprio punho da paciente ou assinado pela paciente, ele tem que existir pelo menos 60 dias antes do dia agendado para a cirurgia. E uma coisa diferente também de antigamente é que pode ser feito no período puerperal, tá? Antes não podia, a gente tinha que esperar aí 6 meses, agora a gente pode fazer no período puerperal. Pode ser em intraparto, tá? Como pode ser no período puerperal, por laqueadura umbilical, por exemplo, ou laparoscopia, não tem problema, tá? E também não necessita mais da autorização do cônjuge, seja para vasectomia ou seja para laqueadura. Então, muito cuidado aqui com as modificações da lei da contracepção cirúrgica que podem cair na sua prova. E para encerrar, a nossa última questão para ver como é que cai aqui contracepção na prova da PUC. Vamos lá. Paciente de 18 anos vai à consulta ginecológica porque iniciou a atividade sexual há 3 meses e tem desejo de inserção do DIU. Ela tem ciclos regulares, não tem parceiro fixo e usa condom em todas as relações. Nunca gestou e tem pavor de pensar em engravidar. Então, a paciente de 18 anos que quer um método contraceptivo, que é o DIU, no método de longa duração, e usa condom em todas as relações. Qual a orientação que a gente tem que dar para essa paciente? Letra A. Examinar a paciente e explica que ela não pode usar DIU em virtude de nunca ter gestado. Não há contraindicação para o uso do DIU em nuligestas, tá, pessoal? A gente pode sim colocar DIU em nuligestas. Letra B. Examina a paciente e explica que somente poderá fazer a inserção do DIU após coleta do Papa Nicolau. Não há obrigatoriedade pelo Ministério da Saúde de realização de Papa Nicolau ou ultrassonografia para a inserção do DIU. Então, sim, essa paciente pode inserir DIU independente de resultado do Papa Nicolau. Letra C. Examina a paciente e orienta a voltar na próxima menstruação para a inserção do DIU. Isso aqui é algo interessante. A paciente não precisa estar menstruada para a gente fazer a inserção do DIU. Mas voltar na próxima menstruação significa que ela não está gestante. Então, essa daqui é uma orientação válida. Letra D. Examina a paciente e explica que só poderá inserir o DIU após o resultado da ultrassonografia. Como eu conversei com vocês, não é obrigatório nem ultrassonografia e nem resultado de Papa Nicolau para inserção de DIU. Letra E. Conversa com a paciente, explica que a eficácia do DIU é alta, porém ele é contraindicado em adolescentes. Muito pelo contrário, uma das indicações é para adolescente, porque não depende do uso da paciente para que ele tenha eficácia, tá? Então, dessas alternativas, a que fica mais correta é a letra C, que é examinar a paciente e orientar a volta dela próxima à menstruação para a inserção, porque a gente sabe que aqui ela realmente não vai estar gestante, não pode inserir DIU em gestante, mas não tem nenhuma outra contraindicação para essa paciente. Pessoal, então a gente viu aqui sangramento de primeira e segunda metade e contracepção. Lembrando que no sangramento de primeira metade a gente precisa saber diagnosticar, classificar os abortamentos, saber as condutas da gestação ectópica e a gente precisa também saber como vai fazer esse segmento da mola. No sangramento de segunda metade, principalmente placenta prévia e descolamento prematuro de placenta, saber fazer o diagnóstico diferencial e a conduta em cada uma. E quando a gente fala de contracepção, que foi nosso último tema, a gente tem que saber os critérios de elegibilidade categoria 4 para o uso de estrogênio e quem pode e quem não pode usar os nossos LARCs e também para quem vai fazer contracepção cirúrgica, qual é a lei que rege a contracepção cirúrgica, o que é que mudou, como é que vai ser feito. Que você tenha uma excelente prova de ginecologia e de obstetrícia. Nós estamos juntos. Até o final.